Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa aula 14. Vamos dar sequência à nossa matéria, Teoria da Pena. Na última aula, a gente terminou falando das circunstâncias agravantes. Agora nós vamos para as atenuantes. Lembrando mais uma vez, assim como foi dito na última aula, que as circunstâncias agravantes ou atenuantes estão previstas no Código Penal. O legislador só fala assim, são circunstâncias que sempre agravam ou atenuam a pena. Não há enquanto definido em lei, de tal forma que o juiz fixa o valor em patamar que ele acha razoável. Porém, doutrina e jurisprudência têm aconselhado a aplicação do quanto de 1/6 para cada agravante ou atenuante. Então, as atenuantes que a gente estudar na aula de hoje, por recomendação da doutrina e da jurisprudência, elas devem gerar uma redução de 1/6 da pena, cada uma. Se forem duas as que estiverem presentes, exemplo, penalidade relativa e confissão espontânea, então seria 2/6, que é correspondente a 1/3. Mas vamos lá. As circunstâncias atenuantes, elas estão previstas nos artigos 65 e 66 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Projetar aqui, compartilhar aqui, artigos 65 e 66, está lá no 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1º, ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. 2, o desconhecimento da lei. 3, ter o agente. E aí aqui temos 5 opções. Cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. B, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. C, cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. E E, cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Já o artigo 66 diz que a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei. Então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atenuantes previstas no Código Penal, que a gente vai se dedicar ao estudo das mesmas agora. Vamos lá. Primeira delas aí, tá aí que é a circunstância que sempre atenua a pena, ser o agente menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 anos na data da sentença. Qual que é a ideia aqui, gente? Quanto ao menor de 21 anos, é claro que a gente não está falando, não é todo menor de 21, né? É quem fez pelo menos 18 até 21, porque abaixo de 18 sequer imputável a pessoa é. Então, quando o acusado tem entre 18 e 21 anos de idade, essa pessoa ainda não está completamente amadurecida. É como se ela entendesse a gravidade da conduta praticada, mas o legislador considera que ela não entende completamente. E, portanto, em razão da sua imaturidade, aplica uma atenuante. Já no caso do maior de 70, a hipótese é outra. Ele tem idade suficiente para entender a gravidade do que faz. Mas a questão é evitar que o castigo da pena abrevie a morte dele, que ele fique preso até muito próximo da morte. O cara que já tem mais de 70, ele já não tem mais. Em média, ele não tem mais tantos anos de vida assim pela frente.
E aí o que não se quer é que o resto da vida dele ele fique cumprindo pena. Então o legislador previu aqui uma possibilidade de atenuação dessa pena para evitar que o castigo da pena abreviasse a morte do acusado. Em ambos os casos, tanto o menor de 71 quanto o maior de 70, basta que comprove-se a idade, através de um documento, de algo que tenha fé pública, mas normalmente é o xerox da carteira de identidade, já comprova a idade que justifica a atenuação da pena. Já no inciso 2, o legislador fala aí que atenua a pena o desconhecimento da lei. O que é isso, gente? A gente sabe lá que, conforme previsto no artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inexcusável. O que isso significa? Significa que ninguém pode alegar em seu favor que não sabia que aquilo era crime. Eu não sabia que isso era crime. Porque a lei é bem clara, o desconhecimento da lei é inexcusável. Então, por essa alegação, você não vai se com base nessa alegação, você não vai ser absolvido, não. Pode até buscar outras estratégias, mas essa não. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para justificar o crime praticado, ok? Contudo, esse desconhecimento da lei, se não pode ser utilizado para justificar o crime, para absolver o réu, por outro lado, pode ser utilizado, sim, para reduzir a pena, para atenuar a pena, conforme o grau de desconhecimento da lei. Embora, mais uma vez eu diga, normalmente adota-se sempre o valor de 1/6. Ok? Já no inciso 3, o legislador fala ter o agente, 2 pontos. E aí vem 5 incisos. Primeiro inciso, primeira linha, A. Cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. O que é isso, gente? O relevante valor social é aquele que corresponde a interesses coletivos. É um valor que atende a toda uma coletividade, atende a toda uma sociedade. O exemplo clássico é do sujeito que mata o famoso estuprador da cidade. Digamos, gente, a cidade está sendo aterrorizada por um estuprador que está solto, as mulheres já não saem mais na rua, está todo mundo com medo, todo mundo trancado dentro de casa, porque sabe que naquela região várias pessoas foram atacadas. E um sujeito vai lá e descobre quem é essa pessoa que está atacando as mulheres daquela cidade. Se você descobre quem é, o que você tem que fazer? Você tem que chamar a polícia, para que a polícia o prenda, para que ele responda aquelas acusações, para que ele tenha até o direito de defesa, e, se for o caso, seja condenado. Mas não, digamos que quem descobriu o estuprador resolveu fazer justiça com as próprias mãos, resolveu ir lá e matá-lo. Ele responde por homicídio? Responde sim. Mas, nesse caso, não há dúvida de que ele agiu por relevante valor social. Era um valor que era importante para aquela sociedade, para aquela coletividade. Esse é um exemplo de motivo de relevante valor social. Já o relevante valor moral não é algo que seja importante para toda uma coletividade, e sim para um indivíduo em especial. Aquilo é importante para mim. É um atributo pessoal meu. Exemplo, aí aqui nós já não estamos falando do sujeito matar o famoso estuprador da cidade. Ele está falando de matar o estuprador da filha dele. Se ele descobre quem foi, se ele consegue acesso a essa pessoa, ele tem que chamar a polícia para que a polícia aprenda. Mas não fazer justiça com as próprias mãos. Embora a situação seja compreensível, ela não é justificável. E, portanto, o sujeito será condenado, sim.
Esse é o jeito mais fácil de explicar motivo de relevante valor moral ou social. Mas é bom se destacar que, especificamente no caso do homicídio, isso vai gerar uma diminuição de pena, porque existe expressa previsão legal no artigo 121, parágrafo 1º. Mas, digamos que não fosse homicídio, que fosse um outro delito qualquer, se comprovado que praticado o fato por motivo de relevante valor social ou moral, nesse caso, portanto, haverá uma atenuação da pena. Próxima linha B fala: procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Bom, nesse caso aqui, nós estamos dando um prêmio, né, que é uma pequena atenuação de pena, para quem busca evitar as consequências do crime ou repara o dano. Atenção, que é completamente diferente do arrependimento eficaz, que está previsto lá no artigo 15 do Código Penal. Porque no arrependimento eficaz, o crime sequer chega a se consumar. Aqui ele já consumou, e depois do crime é que existe uma espécie de arrependimento. Eu digo uma espécie de arrependimento porque essa figura aqui, dessa atenuante prevista na linha B, também não se configura com a figura do arrependimento posterior, já que neste, a reparação do dano é feita até o recebimento da denúncia. E aqui, na atenuante, essa reparação do dano é feita até a sentença. Ou seja, tem um prazo maior para que ela ocorra. Na sequência, na linha C, fala em quem cometeu o crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Gente, vamos entender isso aqui. Primeiro vamos entender essa coação a que podia resistir. Essa é a chamada coação resistível. Resistível. O tipo, o sujeito invade minha casa e fala que se eu não for lá no banco em que eu trabalho limpar o cofre e trazer o dinheiro para ele, ele vai matar meu canarinho, meu passarinho. Dava para resistir? Dava. O passarinho, se ele matar, paciência. No outro dia você compra outro. Mas dá para resistir. É diferente de ele colocar a arma na cabeça do meu filho e falar a mesma coisa. Aí, nesse caso, seria uma coação irresistível. Mas, enfim, quando a coação é irresistível, ou seja, qualquer pessoa teria praticado o fato naquela circunstância, fica afastada a culpabilidade de não lhe, em virtude de não se lhe poder exigir outro comportamento. E dessa forma, a pessoa é absolvida por ter agido sob a influência de coação moral irresistível. Só o autor, só aquele que coage, que ameaça, é que responde pelo delito, conforme previsto no artigo 22 do Código Penal. Ok? Então fala, cometido crime sob coação a que podia resistir. Segunda hipótese, em cumprimento de ordem de autoridade superior. Incumprimento de ordem de autoridade superior. Por que isso, gente? É porque, às vezes, o sujeito recebe uma ordem de uma autoridade superior e, sabendo que aquilo ali é ilegal, mesmo assim ele pratica porque se sente impelido pelo seu chefe a fazer aquilo. Então, nesses casos em que o sujeito pratica o crime atendendo a uma ordem superior, mas sabendo que essa ordem é claramente ilegal, nesse caso, ele responde, porém, com uma atenuação da pena. Atenção, é preciso que o agente conheça a ilegalidade da ordem, ela deve ser manifestamente ilegal, porque se o fato for cometido em obediência estrita à ordem não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, aí só o autor da ordem, só o superior será punível. Então, assim como na coação moral irresistível, quem
é coagido não comete crime algum, só quem coage de forma irresistível, aqui a ideia é a mesma. Se a ordem for manifestamente ilegal, e o sujeito cumpre a ordem, ele ficará isento dessa condenação. Só o autor do crime seria punível, uma vez que o fato foi cometido em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal. Isso no caso de ordem não manifestamente ilegal, ok? Já se a ordem for manifestamente ilegal, eu não posso sequer obedecer. Porque o máximo que poderá acontecer aqui, se eu conhecer essa ilegalidade, o máximo que poderá acontecer é eu ter essa atenuação de pena. Ok? E finalmente, diz lá, finalmente não, ainda nesse inciso, desculpa, porque tem mais de uma parte aqui. Primeiro fala os crime sobre o qual a podia resistir, em cumprimento de ordem de autoridade superior. Na sequência fala, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Que fique claro, a vítima, nesse caso, ela está só provocando, ela não está cometendo nenhuma agressão mesmo. Porque se houvesse agressão, isso permitiria que eu agisse até em legítima defesa e não praticasse crime algum. Aqui nós não estamos falando de agressão. Estamos falando que a vítima provocou injustamente o acusado. Ela provocou injustamente o acusado. Não que isso justificasse o fato dele ter partido para cima dela, porque ela não encostou o dedo. Não houve efetivamente agressão. Ok? Então, agressão não houve, ela não encostou o dedo, eu não poderia ter reagido, porque não há que se falar sequer em legítima defesa. Contudo, pelo menos vai haver uma redução de pena, uma atenuação, no caso aí, para compensar essa situação. Ok? E que fique bem claro também, gente, essa hipótese aqui de violenta emoção logo após provocado por ato injusto da vítima, tem previsão lá no Código Penal, no artigo 121, parágrafo 1º, é uma hipótese de homicídio privilegiado. Então, se estivermos falando de um homicídio em que o agente agiu porque foi provocado pela vítima, no homicídio, a redução é de 1/6 até 1/3. Até 1/3. Mas se não for homicídio, aí nós caímos aqui na regra geral e lesão corporal. A gente cai aqui na regra geral, em que reconhece atenuante e o juiz define o valor da redução, mas que costuma ser de 1/6 dessa redução. Na linha D, uma das atenuantes mais comuns de se encontrar, se não a mais comum, circunstância que sempre atenua a pena, letra D, ter o agente confessado espontaneamente a autoria do crime perante a autoridade. Gente, isso aí a gente vê até em filme, né? Falando que se o agente confessar vai ser melhor para ele vai ter uma diminuição de pena, e tem mesmo, ele tem essa atenuante chamada confissão espontânea. Mas que fique bem claro, para que se reconheça essa atenuante, conforme previsto na linha D, basta o agente ter confessado o crime perante alguma autoridade, seja ela policial ou judiciária, seja ela o delegado de polícia ou juiz de direito. É preciso ainda que essa confissão tenha sido espontânea, seja fruto do arrependimento dele, e não que ele tenha sido de qualquer forma coagido ou obrigado a confessar o crime. A questão tortuosa de respeito, né, ao fato de que, como o acusado ele é ouvido 2 vezes ao longo de todo o procedimento, uma vez na fase policial e uma vez na fase judicial, ou seja, uma vez perante o delegado de polícia e outra vez perante o juiz, a grande pergunta que se faz é:
Se o agente confessa primeiramente, aliás, eu vou perguntar ao contrário primeiro. Se o sujeito nega durante a fase policial, aí depois, quando vir a ação penal mesmo, ele comparece em juízo e confessa o crime perante o juiz, ele vai ter direito a atenuante? Vai ter direito. Porque ele mesmo que se retratou e decidiu falar a verdade. Mas e se fosse o contrário? E se fosse um caso em que o sujeito, na delegacia de polícia, não confessa o crime? Aliás, confessa o crime. Confessa perante o delegado de polícia. Porém, depois, mais tarde, depois do oferecimento da denúncia, depois que isso vira processo mesmo, ele vai até o juiz para ser interrogado e nega o crime. E nega o crime. Diz que não, que na verdade ele foi, normalmente eles falam que foi forçado a assinar o papel na delegacia de polícia, que não confessou nada não, que assinou sem ler, que não deixaram ler, etc e tal. Já arruma lá uma bela de uma justificativa, que pode ser ou não verdadeira. O fato é que ele confessou na fase policial e agora na fase judicial ele nega a prática do crime. Nesse caso, ele teria direito a atenuante ou não? Existe uma discussão aí, bem calorosa na doutrina da jurisprudência. A maioria aí dos juízes, dos desembargadores, né, que fazem essa jurisprudência, têm entendido que as duas, alguns dizem que se retratou não tem direito a atenuante. Mas a maioria aí diz que a questão não é nem ele ter retratado. A questão é saber se o juiz utilizou esta confissão, se valeu dessa confissão para se convencer e condenar o réu. Ou seja, basta dar uma lida na denúncia e ver se esse fato é mencionado pelo juiz para justificar a condenação. Porque se foi, ou seja, se o juiz utilizou esse fato para convencê-lo, ele terá direito, sim, à confissão espontânea. Entendido? Vou repetir. Se o juiz, na sentença, utilizou como fundamento para condenar, ainda que seja um de vários fundamentos, mas ele mencionou que o réu confessou o crime perante a autoridade policial, se isso for utilizado pelo juiz como argumento para formar o juízo de convencimento dele, tem-se entendido que, nesse caso, ele terá direito, sim, a atenuante. Ok? Alguma dúvida? Isso no caso de retratação, né, gente? É que existe essa discussão. Ou seja, se ele confessou primeiro e depois voltou atrás. Porque se a gente vai falando de alguém que confessou nas duas fases, aí não tem dúvida nenhuma. Aí realmente não tem nenhuma dúvida de que a atenuante está presente, sim. Ok? Beleza. Vamos para a linha E. A linha E diz: cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. A gente até já falou disso aí quando estava tratando o concurso de pessoas, né? Lembra que eu falei da multidão delinquente? E disse que na multidão delinquente, quando várias pessoas juntas, imbuídas de um mesmo sentimento muito forte ali, praticam o crime, como no caso do linchamento, pega e lincha uma pessoa que foi presa, que todo mundo está com ódio, ou protestos seguidos de saques a supermercados e lojas, que sai quebrando as vitrines, entrando e furtando objetos.
Conforme eu disse para vocês, nesses casos aí de multidão delinquente, para os líderes se aplica uma agravante previsto no artigo 62, inciso 1, que é aquela relativa aos agentes que promovem, organizam ou cooperam no crime, dirigindo a atividade dos demais agentes, botando pique mesmo. Vamos lá, vamos pegar, vamos quebrar, vamos pegar os bens que estão lá dentro, vamos saquear. Então, os líderes recebem um agravante. Mas os seguidores, aqueles que simplesmente se deixaram levar pela maré e já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, esse aí responde pelo crime. Nada justifica o crime, ele não tinha nada que saquear, não tinha nada que furtar, coisa nenhuma. Mas, porém, como se o legislador dissesse, já que você foi influenciado, já que você apenas foi uma mente fraca que acabou aceitando aquele conselho e fazendo aquelas coisas, eu vou aí quebrar seu galho e te dar uma atenuante. Basicamente é isso que o legislador está falando. Para os líderes da multidão delinquente cabem agravantes e para os seguidores cabem atenuantes. Finalmente, temos aqui, já saindo do artigo 65 e entrando no artigo 66, nós temos... Agora que eu vi que a tela ainda estava compartilhada. Saindo do 65, chegando no 66, nós temos agora essa atenuante que é chamada atenuante inominada, ou seja, sem nome. Por quê? Porque ela aqui não tem um nome específico. Ela é bem abstrata. Olha o que diz o artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior, embora não prevista em lei. Olha que aberração isso aqui, gente. Falando que pode haver uma atenuação em razão de circunstância não prevista em lei. Cadê o princípio da legalidade, que é o princípio mais importante do direito penal, de você só reconhecer coisas tanto a favor quanto contra o réu, ou tanto contra como até mesmo a favor, desde que haja expressa previsão legal. E aqui não há. Mesmo que não expressa em lei, o artigo 66 permite uma atenuação. Por isso mesmo é que existe um argumento forte de inconstitucionalidade dessa atenuante nominada, porque ela feriria o princípio da legalidade. O princípio da legalidade. Mas, enfim, o que seria isso aqui? Isso aqui, assim, teoricamente, poderia ser qualquer coisa que o juiz entender relevante, conforme está aí no artigo 66. Algo que seja relevante tanto de antes quanto depois do crime. Então, isso aqui daria direito, por exemplo, ao juiz dizer, digamos que o sujeito praticou lá um roubo, e durante o roubo, na fuga, ele trocou tiros com a polícia, tomou um tiro nas costas e ficou cadeirante, ficou paralítico, ficou deficiente. Gente, aqui, teoricamente, o juiz poderia, até por uma questão de compaixão, falar assim, tendo em vista que o réu se tornou paraplégico durante a fuga, reconheça essa circunstância como relevante, e mesmo que não haja previsão em lei, eu vou entender que, por uma questão de compaixão, eu devo reduzir a pena dele. Pode. Ou fala que é algo relevante. Relevante é o quê? É o que o juiz achar que é. Então, assim, teoricamente pode, mas na prática é muito raro algum juiz reconhecer uma atenuante com base nesse 66, justamente pela alegação de inconstitucionalidade. Existe aí uma tese que comumente aparece aí para justificar o pedido de reconhecimento dessa atenuante, que é a da teoria da co-culpabilidade. O que o advogado alega é que o fato de um ambiente no qual o agente cresceu e se desenvolveu psicologicamente ter influenciado ele no cometimento de crime. Ou seja, alega-se, por exemplo, que o réu foi criado na favela, viu várias pessoas praticando crime, aquilo ali na cabeça dele ele entendia como sendo
algo normal, algo aceitável, e, portanto, já que ele não teve muitas oportunidades na vida, já que a classe social dele não permitiu ele ter bons estudos, etc. e tal, portanto, ele merece aí uma atenuante, quase que como se dissesse que a sociedade é tão, aí é o nome teoria da culpabilidade, quase que dissesse que a sociedade é tão responsável pelo crime quanto ele próprio, quanto o próprio réu, porque a sociedade não deu a ele boas condições e boas oportunidades. Muito bem, assim, data vênia aqueles que sustentam essa tese, que acham essa tese boa, eu não posso concordar, porque existem em todas as favelas pessoas absolutamente honestas, que levam uma vida honesta e que nunca praticaram um crime na vida, mesmo tendo sido criado naquele ambiente. Então, isso aí não é justificativa dizer que a pessoa não teve oportunidade, não teve estudo, não teve trabalho, porque quem quer, corre atrás. Então, lamentavelmente, até nas decisões que eu minuto lá no Tribunal de Justiça, eu coloco que é inaceitável essa teoria, porque isso não justifica de forma alguma, nem atenua o fato do réu ter escolhido o caminho do crime, não. Mas ressalto aqui que há quem, isso é a minha opinião e a opinião da maior parte da jurisprudência, mas existem sim doutrinadores que concordam com essa tese e que sustentam isso. Ok? Terminamos por aqui a aula 14, nos vemos na próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus.